Aqui você vai rir. Vai sentir medo. E principalmente se emocionar. Seja muito bem-vindo ao Baú de Contos. O lugar onde a ficção e a realidade se misturam. Prepare o seu coração. Whenever you see a first from you'll be the next to die. As Crianças do Milharal. Conto de Stephen King. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class, well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class, well, that was just... Bert ligou o rádio alto demais e não diminuiu o volume porque estavam prestes a começar uma outra discussão. E ele não queria que isso acontecesse. Desejava desesperadamente que não acontecesse. Vicky disse alguma coisa. Que é? Ele berrou. Abaixa isso! Quer estourar os meus tímpanos? Ele mordeu com força a resposta que provavelmente sairia de sua boca e baixou o volume. Vicky se abanava com o lenço, embora o T-Bird tivesse ar-condicionado. Onde é que nós estamos, afinal? Nebraska. Ela lançou-lhe um olhar frio e neutro. Sim, Bert. Eu sei que estamos em Nebraska, Bert. Mas onde diabos nós estamos? Ué, é você que está com o guia de estradas? Procure nele. Ou será que não sabe ler? Como ele é espertinho. Foi por isso que saímos da rodovia, para contemplar 500 quilômetros de milharal e desfrutar do bom humor e da sabedoria de Bert Robinson. Ele agarrava o volante com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Decidiu agarrá-lo com toda aquela força porque, se afrouxasse, bem, uma daquelas mãos podia simplesmente voar e acertar a ex-rainha do baile infantil bem na fuça. Vamos salvar o nosso casamento, ele disse a si mesmo. Sim, vamos fazer isso do mesmo modo como os soldados de infantaria americanos salvaram os povoados do Vietnã durante a guerra. Vicky, ele disse com cautela. Dirigi 2.500 quilômetros nas rodovias principais desde que saímos de Boston. Dirigi sozinho. Por que você se recusou a dirigir, então? Eu não me recusei, disse Vicky exaltada. Só porque fico com enxaqueca quando dirijo por muito tempo? Então, quando te pedi pra ver se é navegador em algumas das estradas secundárias, você disse, claro, Bert. Essas foram exatamente as suas palavras. Claro, Bert. Às vezes eu me pergunto como fui acabar casada com você, Bert.
Ué, dizendo uma única palavrinha, né? Ela encarou durante um momento, os lábios pálidos, e depois pegou o guia de estradas. Virava as páginas com violência. Tinha sido um erro deixar a estrada principal. Bert pensou mal-humoradamente. E uma pena também, porque até então estavam se saindo bastante bem, tratando-se um ao outro quase como seres humanos. Às vezes dava a impressão de que aquela viagem para a costa, cujo objetivo aparente era visitar o irmão de Vic e sua mulher, mas que era, na verdade, uma única tentativa de dar um jeito no seu próprio casamento. Funcionaria. Mas, desde que saíram da rodovia principal, as coisas estavam ruins outra vez. Ruins até que ponto? Bem, terríveis na verdade. Saímos da rodovia em Hamburgo, certo? Certo. Não há mais nada até Gatlin, ela disse. 32 quilômetros, um trecho bem comprido da estrada. Acha que podemos fazer uma parada por lá e comer alguma coisa? Ou o seu cronograma todo poderoso determina que a gente siga até as 2 horas como fizemos ontem? Ele tirou os olhos da estrada e a encarou. Para mim chega, Vic. No que me diz respeito, podemos fazer a volta aqui mesmo e ir para casa ver aquele advogado com quem você queria falar. Porque isso não está funcionando de jeito nenhum. Ela olhava outra vez para a frente, a expressão rígida como pedra. Subitamente, transformou-se em surpresa e medo. Bert, presta atenção, você vai... Ele voltou a olhar para a estrada bem a tempo de ver alguma coisa desaparecer debaixo do para-choque do T-Bird. Um instante mais tarde, quando mal começara a tirar o pé do acelerador para pisar no freio, sentiu um baque medonho sobre as rodas dianteiras e depois sobre as traseiras. Foram jogados para frente quando o carro freou ao longo da faixa central da estrada, desacelerando de 80 para 0 com marcas negras de pneus. Um cachorro! Diga-me que foi um cachorro, Vic! O rosto dela estava branco, com uma cor de queijo cottage. Um garoto pequeno! Ele saiu correndo do meio do milharal e... parabéns, gatão! Ela abriu a porta do carro de forma estabanada, debruçou-se para fora e vomitou. Bert estava sentado ereto ao volante do T-Bird, as mãos ainda agarrando sem força. Não teve consciência de alguma coisa durante um longo tempo, além do cheiro intenso e desagradável de fertilizante. Então, notou que Vic saíra e, quando olhou pelo retrovisor, viu que ela tropeçava desajeitadamente lá atrás, na direção de alguma coisa que parecia uma pilha de trapos. Ela normalmente era uma mulher graciosa, mas agora vi que fora despojada de sua graça, que desaparecera. É homicídio culposo, é como chamam. Desviei os olhos da estrada. Desligou a ignição e saiu do carro. O vento farfalhava suavemente por entre o milho, da altura de um homem, fazendo um som estranho, como uma espécie de respiração. Vi que estava de pé junto à pilha de trapos agora, e ele podia ouvi-la soluçar. Estava a meio caminho entre o carro e o lugar onde ela se encontrava, e alguma coisa chamou sua atenção à esquerda. Uma berrante mancha vermelha no meio de todo aquele verde, tão intensa quanto a pintura de um celeiro. Ele parou, olhando diretamente para o milharal. Descobriu-se pensando qualquer coisa para desviar a mente daqueles trapos que não eram trapos, que devia ter sido uma estação maravilhosa para o milho. As plantas estavam crescidas e cerradas, quase prontas para frutificar. Você poderia mergulhar naquelas fileiras regulares e sombreadas e passar o dia inteiro tentando encontrar a saída. Mas a regularidade fora interrompida ali. Vários talos altos de milho tinham sido quebrados e dobrados para o lado. E o que era aquilo, mais adiante em meio às sombras? Bert! Vic gritou para ele. Não quer vir olhar para depois poder contar aos seus parceiros de pôquer o que você matou em Nebraska? Não quer? Mas o resto se perdeu em meio a novos soluços. A sombra dela contornava-lhe os pés. Era quase meio-dia. As sombras se fecharam sobre ele, conforme penetrou no milharal. A tinta vermelha do celeiro era sangue. Havia um zumbido baixo e sonolento enquanto as moscas pousavam, provavam e levantavam voo outra vez. Talvez para contar as outras.
Havia mais sangue nas folhas, mais para o interior. Mas o sangue não poderia ter respingado tão longe assim, certo? E então ele estava de pé junto ao objeto que havia visto da estrada. Apanhou-o. A regularidade das fileiras era interrompida ali. Vários talos pendiam em direções variadas. 2 deles haviam sido quebrados de todo. A terra estava revolvida. Havia sangue. O milho farfalhava. Com um ligeiro estremecimento, ele voltou para a estrada. Vicky estava histérica, gritando palavras incompreensíveis para ele. Chorando, rindo. Quem poderia imaginar que as coisas terminariam de forma tão melodramática? Ele olhou para ela e viu que não estava tendo uma crise de identidade ou um momento difícil na vida, ou qualquer um desses termos tão em voga. Odiava. Deu-lhe um tapa no rosto com força. Você vai para a cadeia, Bert. Ela disse solenemente. Acho que não, ele disse, e colocou aos pés dela a maleta que encontrara no milharal. O quê? Não sei, acho que pertencia a ele. Apontou para o corpo que jazia na estrada de bruços. Não passava dos 13 anos pela aparência. A maleta era velha. O couro marrom estava surrado e arranhado. 2 pedaços de corda de varal tinham sido passados em volta dela e amarrados com laços grandes e rústicos. Vicky inclinou-se para desatar um deles. Viu o sangue que recobria o nó e recuou. Não quero ver, Vicky disse, sem conseguir tirar os olhos do cadáver. Quando o rosto de olhos fixos e sem vida virou-se na direção deles, ela gritou outra vez. O rosto do garoto estava sujo, e sua expressão era uma careta de terror. Sua garganta fora cortada. Bert se levantou e envolveu Vicky com os braços, quando ela começou a cair. Não desmaie, Vicky. Ele disse baixinho. Está me ouvindo, Vicky? Não desmaie. Vicky, repetiu aquelas palavras várias vezes e por fim ela começou a se recuperar, agarrando-se com força a ele. Parecia que estavam dançando, ali no meio daquela estrada castigada pelo sol do meio-dia, com o cadáver do garoto aos seus pés. Vicky? O quê? Sua voz saiu abafada de encontro à camisa dele. Volte para o carro e coloque as chaves no bolso. Pegue o cobertor do assento traseiro e o meu rifle. Traga-os para cá. O rifle? Alguém cortou a garganta dele, Vicky. Talvez esse alguém esteja observando a gente nesse exato momento. Ela esticou a cabeça e seus olhos arregalados se fixaram no milharal. Ele se estendia até onde os olhos poderiam alcançar, ondulando de acordo com os declives e elevações do terreno. Acho que ele deve ter ido embora, Vicky. Mas, bom, por que correr o risco, né? Tá, vamos lá, faça o que eu disse. Ela andou com o corpo rígido de volta ao carro, seguido por sua sombra, um mascote escuro que a acompanhava bem de perto àquela hora do dia. Quando se inclinou sobre o assento traseiro, Bert agachou-se junto ao menino, branco, do sexo masculino, sem qualquer marca notável. Atropelado, sim, mas o T-Bird não tinha cortado a garganta do garoto. Aquele corte era irregular, ineficiente. Nenhum sargento do exército havia ensinado ao assassino os métodos mais refinados da luta corpo a corpo. Mas o efeito final fora, mortífero. Ele correra ou havia sido empurrado pelos últimos 10 metros do milharal, morto ou mortalmente ferido, e Bert Robinson o atropelara. Se o garoto ainda estivesse vivo quando o carro o atingiu, sua vida fora encurtada em no máximo, 30 segundos. Vicky deu-lhe um tapinha no ombro e ele pulou.
Ela estava ali de pé com o cobertor marrom do exército sobre o braço esquerdo e a espingarda de caça, ainda dentro do estojo, na mão direita, desviando o rosto. Ele pegou o cobertor e o estendeu na estrada. Rolou o cadáver para cima. Vic deixou escapar um pequeno gemido de desespero. Ah! Vic, você tá bem? Ele ergueu os olhos para ela. Vic? Tudo bem, ela disse, numa voz estrangulada. Ele dobrou as bordas do cobertor por cima do cadáver e o ergueu nos braços, sentindo aversão pelo peso morto e intenso. O volume tentou desenhar um U entre seus braços e escorregar por ali. Ele o agarrou com mais força e se encaminharam de volta ao T-Bird. Abra o porta-malas! Ele grunhiu. O porta-malas estava cheio de coisas de viagem, maletas e souvenirs. Vic transferiu a maior parte para o banco traseiro, e Bert deixou o cadáver deslizar para o espaço que se abriu ali, fechando com força a tampa do porta-malas. Um suspiro de alívio lhe escapou. Vic estava de pé junto à porta do motorista, ainda segurando o rifle dentro do estojo. Coloque isso aí atrás e entre. Ele olhou para o relógio e viu que apenas 15 minutos haviam se passado. Pareciam horas. E quanto à maleta? Ele voltou pela estrada até o local onde estava a maleta, sobre a faixa branca como o centro de uma pintura impressionista. Pegou-a pela alça gasta e se deteve por um instante. Teve a forte sensação de estar sendo observado. Era uma sensação sobre a qual ele já lera em livros, e sua maioria ficção de segunda, e sempre duvidara de que pudesse ser real. Agora, não duvidava. Era como se houvesse pessoas no milharal, talvez muitas pessoas, avaliando friamente se a mulher conseguiria tirar a arma do estojo e usá-la antes que conseguissem agarrá-lo, arrastá-lo para as fileiras sombrias de milho e cortar sua garganta. O coração aos saltos, ele correu de volta ao carro, tirou as chaves da tranca do porta-malas e entrou. Vic chorava novamente. Bert deu partida no carro e antes que 1 minuto se passasse, já não conseguia mais ver na estrada, pelo espelho retrovisor, o local onde tudo acontecera. Qual você disse que era a próxima cidade mesmo? Ele se debruçou outra vez sobre o guia de estradas. É Gatling. Devemos chegar lá dentro de... Bom, eu acho que uns 10 minutos. Acha que é grande o suficiente para ter uma delegacia de polícia? Não, é apenas um pontinho no mapa. Bom, eu acho que vai ter um policial, pelo menos, né? Dirigiram em silêncio por algum tempo. Passaram por um silo à esquerda da estrada. Não havia mais nada além de milho. Não cruzavam com outros veículos vindo na direção oposta. Nem mesmo o caminhão de algum fazendeiro. Passamos por alguma coisa desde que saímos da rodovia principal, Vic? Ela refletiu por um momento. Um carro e um trator naquele cruzamento. Não. Desde que estamos nesta estrada. Rota 17. Não, eu acho que não, Bert. Antes, isso poderia ter sido o prefácio de alguma observação engraçadinha. Agora, ela se limitava a olhar fixamente por sua metade do para-brisa para a estrada que se estendia à sua frente e a interminável faixa tracejada no centro. Vic, pode abrir a maleta pra mim? Você acha que vai adiantar alguma coisa? Não sei. Bom, talvez. Quando ela desatava os nós, o rosto com um aspecto peculiar, sem qualquer expressão, mas com os lábios apertados, que Bert lembrava de ter visto na mãe dela enquanto ela tirava as vísceras da galinha do almoço de domingo, Bert ligou outra vez o rádio. A estação de música pop que antes estavam ouvindo estava quase obliterada pela estática, e Bert girou o botão de sintonia, deslizando o marcador vermelho lentamente pelo seletor. Noticiário rural. Buck Owens, Tammy Wynette, tudo distante, quase distorcido e transformado em tagarelice. Então, perto do fim do seletor, uma única palavra saiu num berro pelo alto-falante.
tão alta e nítida que os lábios que as pronunciaram pareciam estar junto à caixa de som do painel. Expiação! Berrou a voz. Burt soltou um grunhido de surpresa. Vic deu um pulo. Somente pelo sangue do Cordeiro seremos salvos! Rugiu a voz. E Burt rapidamente baixou o som. Aquela transmissão vinha de muito perto. Sem dúvida. Tão perto que... Sim, ali estava ela, sobressaindo do milharal. No horizonte, um tripé vermelho semelhante a uma teia de aranha contra o azul do céu. A torre de rádio. Expiação é a palavra, irmãos e irmãs. A voz lhes disse, assumindo um tom mais coloquial. Ao fundo, mais longe do microfone, vozes murmuraram um grande Amém! Alguns acham que está tudo bem em sair por aí, como se fosse possível trabalhar e caminhar pelo mundo sem ser maculado por ele. Ora, é isso que a palavra de Deus nos ensina. longe do microfone, mas ainda assim alto. Não! Sagrado Jesus! O evangelista berrou, e em seguida as palavras vieram numa cadência forte e bem marcada, quase tão arrebatadora quanto a vigorosa batida de um rock and roll. Quando é que vão perceber que esse caminho é a morte? Quando é que vão perceber que a dívida deste mundo é paga no outro? O Senhor diz que há muitas moradas em sua casa, mas não há lugar para o fornicador. Não há lugar para o avarento. Não há lugar para aquele que profana o milho. Não há lugar para o homossexual. Não há lugar para... Vic desligou o rádio com um safamento. Esse locutor está me dando nojo. O que foi que ele disse? Burt perguntou. O que foi que ele disse sobre o milho? Não ouvi. Ela estava desatando o segundo nó da corda de varal. Ele disse alguma coisa sobre o milho, Vic. Sei que disse, eu ouvi. Consegui, Vic disse, e a maleta se abriu sobre seu colo. Estavam passando por uma placa que dizia Gatling, 8 km. Dirija com cuidado, proteja nossas crianças. A placa fora colocada pelos Elks. Havia nela buracos de pistola calibre .22. Meias, Vic disse. 2 calças, uma camisa, um cinto, uma gravata com um... Ela suspendeu-a, mostrando a ele o prendedor descascado. Quem é este? Burt deu uma olhada. Bom, eu... não sei, mas eu acho que é Hupalunga Cassidy. Ah! Ela o colocou de volta. Estava chorando outra vez. Depois de um instante, Burt disse: Não achou nada de estranho naquele sermão do rádio? Não, quando eu era criança, ouvi o suficiente daquela baboseira para o resto da vida. Eu já te contei isso. Não acha que pela voz ele parecia bem jovem, o pregador? Vic deu uma risada sem humor. Adolescente, talvez, mas e daí? É isso que é tão monstruoso desse negócio. Eles gostam de tomar conta da mente dos outros quando ainda são fáceis de se moldar. Sabem como usar todos os contrapesos emocionais. Você devia ver as reuniões religiosas a que meus pais me arrastavam. Em algumas delas eu fui salva. Vejamos, havia Baby Hortense, a cantora prodígio. Tinha 8 anos. Vinha para cantar Amparados pelos Braços Eternos, quando seu pai passava o saco de esmolas, dizendo a todos: sejam generosos, não vamos decepcionar essa filhinha de Deus. E havia Norman Stoughton. Ele costumava pregar sobre o fogo do inferno e o enxofre com seu conjuntinho Little Lord Fauntleroy, de calças curtas. Tinha só 7 anos. Ela sacudiu afirmativamente a cabeça diante da expressão de incredulidade dele. E não eram só os dois, haviam muitos no circuito. Eram bons atrativos. Ela cuspiu a palavra. Ruby Stampnell. Ela era uma curandeira de 10 anos de idade. As irmãs Grace costumavam sair com pequenos halos feitos de zinco em torno da cabeça e... Que foi? Ele esticou a cabeça, olhando para ela e para o que tinha nas mãos. Fique.
olhava para o objeto arrebatada por ele. Suas mãos, remexendo no fundo da maleta, o haviam encontrado e tirado de lá enquanto ela falava. Bert parou o carro para poder dar uma palavra melhor. Ela entregou-o a ele sem dizer uma palavra. Era um crucifixo que tinha sido feito de tranças de palha de milho, outrora verdes, agora secas. Preso ali estava um sabugo anão. A maior parte dos grãos havia sido removida, provavelmente arrancados um a um com um canivete. Os grãos restantes formavam uma tosca figura cruciforme no baixo relevo amarelado. Olhos de grãos de milho, cada um deles cortado longitudinalmente para sugerir pupilas. Braços esticados de grãos de milho, as pernas unidas, terminando numa rude representação de pés descalços. Em cima, 4 letras também desenhadas sobre o sabugo branco. I-N-R-I. É uma peça fantástica de artesanato. É medonho. Ela disse numa voz sem entonação, meio tensa. Jogue fora. Vicky, talvez a polícia queira ver. Ué, mas por quê? Bem, eu não sei por quê. Talvez... Jogue fora! Pode, por favor, fazer isso por mim? Não quero isso no carro. Eu vou colocar lá atrás. Assim que encontrarmos a polícia, a gente se livra dele. De um jeito ou de outro. Prometo, tudo bem? Ah, então faça o que você quiser, Bert. É sempre assim, não é? Tudo do jeitinho que você quiser. É tudo sempre assim. Tudo do jeito que você quer, não é? Perturbado, ele jogou o objeto no banco de trás, onde aterrissou sobre uma pilha de roupas. Os olhos de grãos de milho encaravam arrebatados à luz do teto do T-Bird. Ele deu novamente a partida, os pneus jogando o cascalho para o alto. Vamos entregar o cadáver e tudo o que estava na maleta para a polícia. Então, estamos livres disso. Vicky não respondeu. Olhava para as próprias mãos. 1,5 quilômetro adiante, o milharal interminável se afastava da estrada, revelando casas de fazenda e construções anexas. Num dos quintais, eles viram galinhas sujas ciscando desanimadas o chão. Havia anúncios desbotados de Coca-Cola e fumo de mascar nos telhados dos celeiros. Passaram por um grande cartaz que dizia: "Só Jesus salva". Passaram por um café com uma bomba de gasolina Conoco. Mas Bert decidiu ir até o centro da cidade. Bom, se é que havia algum centro da cidade. Se não houvesse, poderiam voltar ao café. Só depois que passaram, ocorreu-lhe que o estacionamento estava vazio, à exceção de uma picape velha e suja que parecia ter 2 pneus furados. Vicky, de repente, começou a rir, um sorriso alto e tolo que pareceu a Bert perigosamente próximo da histeria. O que é tão engraçado, Vicky? As placas! Você não está lendo? Quando chamaram esse lugar de cinturão bíblico, não estavam brincando. Oh, meu Deus, lá vem outras. Mais um acesso de riso histérico escapou-lhe e ela tapou a boca com as 2 mãos. Cada placa tinha apenas uma palavra. Estavam apoiadas em estacas caiadas que haviam sido cravadas no acostamento arenoso. Pelo visto, fazia muito tempo. O caiamento estava descamado e desbotado. Aproximavam-se com intervalos de 20 metros, e Bert leu: "Uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite." Vicky disse, ainda rindo incontrolavelmente: "Só se esqueceram de uma coisa." "O quê?" Bert perguntou, franzindo o senho. "Creme de barbear Burma cheio de..." Ela apertou o punho cerrado sobre a boca aberta para resfriar a gargalhada, mas suas risadinhas semi-histéricas escapavam dali como bolhas efervescentes de água tônica. "Vicky, você tá bem?" "Eu vou ficar assim que estivermos a pelo menos 1.000 quilômetros daqui, na ensolarada e pecaminosa Califórnia, com as montanhas rochosas entre nós e Nebraska." Um outro conjunto de placas surgiu, lidas por eles em silêncio. "Tomai e comei", disse
o Senhor Deus. Ora, pensou Bert, por que será que associo imediatamente a frase ao milho? Não é isso que dizem quando te dão a comunhão? Fazia tanto tempo da última vez em que ele fora à missa que ele não se lembrava ao certo. Não se surpreenderia se usassem pão de milho em lugar de hóstia naquela região. Abriu a boca para dizê-lo a Vic, mas mudou de ideia. Transpuseram-se um leve aclive e ali estava Gatlin logo abaixo deles, parecendo mais o cenário de um filme sobre a Grande Depressão. Ali vamos encontrar um policial, Bert disse, e se perguntou por que a visão daquela velha cidade caipira cochilando ao sol lhe dava um nó de medo na garganta. Passaram por uma placa de limite de velocidade avisando que agora só se podia andar a 50 por hora e uma outra placa, comida pela ferrugem, que dizia: você está entrando em Gatlin, a melhor cidadezinha de Nebraska. Ou de qualquer outro lugar. População 5.431. Havia olmos empoeirados dos dois lados da estrada, a maioria doente. Passaram pelo depósito de madeira Gatlin e um poço de gasolina da cadeia 76, onde as placas com os preços balançavam devagar sob a quente brisa do meio-dia. Comum, R$ 35,90. Aditivada, R$ 38,90. E uma outra que dizia: olá, caminhoneiros, bomba de diesel nos fundos. Atravessaram a Elm Street, depois a Birch Street e saíram na praça da cidade. As casinhas alinhadas ao longo das ruas eram de madeira com varandas fechadas com tela, angulosas e funcionais. Os gramados estavam amarelados e sem viço. Lá adiante, um cachorro vira-lata caminhou lentamente até o meio da Maple Street. Ficou olhando para eles por um instante e depois se deitou na estrada com o focinho em cima das patas. Pare! Vic disse. Pare aqui mesmo! Bert parou obedientemente o carro junto ao meio-fio. Dê meia volta. Vamos levar o cadáver para Grand Island. Não fica muito longe, não é? Vamos fazer isso. Vic, qual que é o problema? O que você quer dizer com qual o problema? Ela perguntou, elevando a voz para um tom agudo. Esta cidade está vazia, Bert. Não há ninguém aqui além de nós. Não consegue sentir isso? Ele havia sentido alguma coisa e ainda sentia. Mas... é só uma impressão. Mas com certeza não passa mesmo de um povoado minúsculo. Devem estar todos na praça, num concurso de bolos ou num jogo de bingo. Bert, não há ninguém aqui! Ela disse as palavras com uma ênfase estranha, tensa. Você não viu aquele posto de gasolina 76 lá atrás? Ué, claro, ao lado do depósito de madeira. Tá, e daí? A mente dele estava longe, escutando o zumbido surdo de uma cigarra num dos olmos perto dali. Podia sentir o cheiro de milho, rosas empoeiradas e fertilizante. É claro, pela primeira vez estavam fora da rodovia principal e numa cidade. Uma cidade num estado a que nunca haviam ido antes. Embora o tivessem sobrevoado de vez em quando nos 747 da United Airlines. E de algum modo aquilo parecia completamente errado. Mas, ao mesmo tempo, tudo parecia estar bem. Em algum lugar mais adiante haveria uma drogaria com uma máquina de refrigerante, um cinema chamado Biju e uma escola batizada em homenagem a John Kennedy. Bert, os preços eram R$ 35,90 a gasolina comum e R$ 38,90 a aditivada. Ora, quanto tempo faz que alguém nesse país paga esses preços? Sei lá, pelo menos uns 4 anos. Mas Vic, estamos no centro da cidade, Bert, e não há um só carro. Nenhum carro. Grand Island fica a 110 km daqui, Vic. Parecia estranho se levássemos o cadáver até lá, você não acha? Não me importo, Bert. Ouça. Vamos de carro até o fórum e... Não! É isso, diabo. Isso mesmo. O motivo pelo qual nosso casamento está desmoronando. Em resumo, não. Eu não quero, não senhor. E além disso,
Vou prender a respiração até ficar azul se as coisas não forem feitas do meu jeito. Vicky, quero sair daqui, Bert. Vicky, presta atenção. Dê a volta, vamos embora. Vicky, será que pode parar 1 minuto? Eu vou parar quando estivermos dirigindo na outra direção. Agora vamos. Nós estamos com uma criança morta no porta-malas do nosso carro, Vicky. Ele rugiu e sentiu um nítido prazer na maneira como ela se encolheu, na maneira como seu rosto pareceu desmoronar. Num tom de voz ligeiramente mais baixo, ele prosseguiu. A garganta do menino foi cortada e ele foi empurrado para a estrada e eu o atropelei. Agora vou até o fórum ou o que quer que haja por aqui e vou comunicar o que aconteceu. Se você quiser voltar na direção da rodovia principal, vá em frente. Depois te pego no caminho. Mas não me diga para fazer a volta e depois dirigir por 110 km até Grand Island, como se não tivéssemos levando nada além de um saco de lixo na mala do carro. Ele, por acaso, tem uma mãe em algum lugar. E eu vou comunicar o ocorrido antes que a pessoa que o matou se mande para bem longe daqui. Ah, seu desgraçado! Ela disse chorando. O que eu estou fazendo aqui junto de você? Eu não sei. Eu já não sei mais. Mas a situação pode ser remediada, Vicky. Ele deu a partida. O cachorro levantou a cabeça diante do ligeiro cantar de pneus e depois voltou a deitá-la sobre as patas. Percorreram o último quarteirão até a praça, na esquina de Main e Pleasant. A Main Street dividia-se ao meio. Ali de fato havia uma praça, um parque gramado com um coreto no centro. Na outra ponta, onde a Main Street se tornava outra vez uma só, havia 2 construções com aparência oficial. Bert conseguia distinguir o letreiro num deles, Centro Municipal de Gatlin. No meio da praça, Bert parou o carro outra vez. Estavam diante de um restaurante, o Gatlin Bar and Grill. Aonde você vai? Vicky perguntou, alarmada quando ele abriu a porta. Ué, descobriram onde está todo mundo. O letreiro da vitrine diz aberto. Você não vai me deixar aqui sozinha. Ah, é só você vir junto então. Quem é que tá te impedindo? Ela destrancou a porta e saiu. Enquanto ele passava pela frente do carro, viu como seu rosto estava pálido e sentiu um momento de pena, um desperdício de pena. Está ouvindo? Ela perguntou quando ele se aproximou dela. Ué, ouvindo o quê? Exatamente, nada. Nenhum carro, nenhuma pessoa, nenhum trator, nada. Nada, Bert. E então, a um quarteirão dali, ouviram o riso agudo e alegre de crianças. Estou ouvindo crianças, ele disse. E você? Ela olhou para ele perturbada. Ele abriu a porta do restaurante e entrou para o calor seco. O chão estava empoeirado. Os cromados estavam sem brilho. As pás de madeira dos ventiladores de teto estavam imóveis. Mesas vazias, bancos vazios junto ao balcão, mas o espelho por trás do balcão fora quebrado e havia algo mais. Num instante ele percebeu. Todas as torneiras de chope tinham sido arrancadas. Jaziam sobre o balcão feito peças de decoração para uma festa. A voz de Vicky soou alegre e quase num falsete. Claro! Pergunte a alguém! Com licença, senhor, mas poderia me dizer... Ah, cala a boca, Vicky. Mas a voz dele soou inexpressiva e sem força. Estavam de pé numa faixa de som empoeirada que entrava pela grande vidraça do restaurante. E mais uma vez ele teve sensação de estar sendo observado e pensou no garoto que traziam no porta-malas e no riso agudo das crianças. Ocorreu-lhe uma expressão sem nenhum motivo, uma expressão que soava como jurídica e que começou a se repetir misticamente em sua cabeça. As escuras, as escuras, as escuras. Seus olhos passearam pelos cartazes de papelão amarelados pelo tempo, presos com percevejos atrás do balcão.
Cheeseburger, 35 centavos. O melhor café do mundo, 10 centavos. Torta de morango com ruibarbo, 25 centavos. Hoje, presunto especial e molho com purê de batatas, apenas 80 centavos. Há quanto tempo ele não via preço de restaurante como aqueles? Vicky tinha a resposta. Veja isto! Ela disse, a voz estridente apontava para o calendário na parede. Creio que eles estão nessa situação faz 12 anos. Ela deu uma risada aguda. Ele se aproximou. A ilustração mostrava 2 garotos nadando num lago, enquanto um cachorro fofinho levava embora suas roupas. Abaixo dela estava a legenda: com os cumprimentos da serraria Gatling. Você quebra, nós consertamos. O mês exibido ali era agosto de 1964. Não entendo. Mas, bom, tenho certeza que... Claro, você tem certeza. Ela exclamou histérica. Com certeza, você tem certeza. Esse é o seu problema, Bert. Você passou a vida inteira tendo certeza. Ele se virou, encaminhando-se para a porta, e ela o seguiu. Aonde você vai? Ao centro municipal. Bert, por que você tem que ser tão teimoso? Sabe que alguma coisa está errada aqui. Será que não pode simplesmente admitir? Não estou sendo teimoso. Só quero me livrar daquilo que está no porta-malas. Saíram para a calçada e Bert mais uma vez sentiu-se surpreso com o silêncio da cidade e com o cheiro de fertilizante. De algum modo, você nunca pensava naquele cheiro quando passava manteiga numa espiga de milho e depois colocava sal e dava uma mordida. Graças ao sol, à chuva, a todos os tipos de fosfato fabricados pelo homem e uma boa e saudável dose de bosta de vaca. Mas, de algum modo, esse cheiro era diferente do cheiro com que ele fora criado no norte rural do estado de Nova York. Você pode dizer o que quisesse sobre fertilizante orgânico, mas era quase como se ele fosse perfumado quando alguém o espalhava pelos campos. Não é um desses grandes perfumes. Por Deus, não. Mas, quando a brisa de primavera soprava no final da tarde e o trazia dos campos recém-arados, era um cheiro com boas associações. Significava que o inverno tinha acabado definitivamente. Significava que os portões da escola se fechariam dentro de 6 semanas. Ou coisa assim. E todo mundo ficaria livre para aproveitar o verão. Era um cheiro invariavelmente ligado em sua mente a outros aromas que eram perfumados. Capim e rabo de rato, trevos, terra fresca, malva rosa, cornizo. Mas deviam fabricar algo diferente por ali, ele pensou. O cheiro era parecido, mas não era o mesmo. Havia um traço doce e enjoativo nele. Quase um cheiro de morte. Como servente de hospital de campanha no Vietnã, ele se tornara bem versado naquele cheiro. Vicky estava sentada dentro do carro, em silêncio, segurando no colo o crucifixo feito de milho e olhando com um ar extasiado que não agradava a Bert. Largue isso, Vicky. Não, ela disse sem levantar os olhos. Você continua com os seus joguinhos e eu com os meus. Ele engrenou a marcha no carro e dirigiu até a esquina. Um sinal de trânsito apagado pendia lá no alto, oscilando na brisa suave. À esquerda havia uma igreja branca bem cuidada. A grama estava parada, flores bem tratadas cresciam junto ao caminho que levava até a porta. Bert estacionou. O que você vai fazer? Bom, eu vou entrar e dar uma olhada. É o único lugar da cidade que não parece ter uma camada de poeira de 10 anos. E veja o quadro de sermões. Vicky olhou. Letras brancas cuidadosamente dispostas por trás do vidro anunciavam: o poder e a graça daquele que anda por trás das fileiras. A data era 24 de julho de 1976. O domingo anterior. Aquele que anda por trás das fileiras, Bert disse, desligando a ignição. Um dos 9.000 nomes de Deus que são usados em Nebraska, acho eu. Você também vem?
Ela não sorriu. Não vou com você. Ah, tá, tudo bem, como quiser. Não entro numa igreja desde que saí de casa. E não quero entrar nesta igreja. E não quero mais ficar nesta cidade, Bert. Estou apavorada. Será que não podemos simplesmente ir embora? Ah, só vai levar 1 minuto. Estou com as minhas chaves, Bert. Se você não estiver de volta em 5 minutos, eu simplesmente vou me embora e te deixo aqui. Calma aí, madame. É o que vou fazer, a menos que você queira me assaltar como um ladrão barato e tomar minhas chaves. Suponho que seja capaz. Mas não acha que vou fazer isso? Não. Sua bolsa estava entre os dois. Ele a apanhou. Ela gritou e tentou agarrar a alça. Ele a puxou para fora do seu alcance. Sem se dar ao trabalho de remexer lá dentro, ele simplesmente virou a bolsa de cabeça para baixo, deixando cair tudo. O chaveiro dela brilhou entre lenços de papel, cosméticos, moedas e listas de compras. Ela tentou alcançar as chaves, mas ele, mais uma vez, levou a melhor e as colocou em seu próprio bolso. Não precisava fazer isso, ela disse chorando. Me dê as chaves! Não! Ele disse, lançando-lhe um sorriso duro e inexpressivo. De jeito nenhum. Por favor, Bart, eu estou com medo. Rick estendeu a mão, agora suplicante. Você ia esperar 2 minutos e chegaria à conclusão de que já era suficiente? Eu não. Então, iria embora rindo e dizendo para si mesma. Isso vai ensinar Bart a não me contrariar quando quer alguma coisa. Não tem sido esse o seu lema ao longo da nossa vida de casados? Isso vai ensinar Bart a não me contrariar? Ele saiu do carro. Por favor, Bart! Ela gritou, escorregando pelo assento. Nossa, eu sei. Vamos sair desta cidade e ligar de um telefone público, está bem? Tenho moedas de todos os valores. Eu só... não podemos... Não me deixe sozinha, Bart! Não me deixe aqui sozinha! Ele bateu a porta do carro enquanto ela gritava. Bart, não! E depois ficou encostado na lateral do T-Bird por um momento, apertando os polegares sobre os olhos fechados. Ela esmurrava o vidro da janela do motorista e gritava o nome dele. Ela causaria uma bela impressão quando ele finalmente encontrasse alguma autoridade para se encarregar do cadáver do menino. Ah, se causaria. Ele se virou e seguiu pelo caminho pavimentado com lajes até a porta da igreja. 2 ou 3 minutos. Só uma espiada e sairia outra vez. Provavelmente a porta nem devia estar trancada. Mas bastou um empurrão leve para abri-la. Silenciosamente, nas dobradiças bem lubrificadas. Reverentemente lubrificadas, ele pensou. E isso lhe pareceu engraçado por nenhum motivo aparente. E ele se encontrou num vestíbulo tão fresco que chegava quase a estar frio. Seus olhos precisaram de um instante para se ajustar à penumbra. A primeira coisa que ele notou foi uma pilha de letras de madeira na outra extremidade, empoeiradas e amontoadas negligentemente. Foi até onde estavam, curioso, pareciam tão velhas e esquecidas quanto o calendário no restaurante. Ao contrário do restante do vestíbulo, que estava limpo e arrumado. As letras tinham mais ou menos 60 centímetros de altura e, obviamente, integravam um conjunto. Ele as espalhou sobre o carpete. Havia 18 delas, e as arrumou como anagramas. Hurt, Beep, Craig, Chap. Não. Crap, Target, Chips, Hook. Isso também não servia, exceto pelo CH em Chips. Ele rapidamente formou a palavra Church e sobraram-lhe Rap, Taget, Chips. Idiotice. Estava agachado ali, brincando com um punhado de letras enquanto Vic enlouquecia lá fora no carro. Começou a se levantar e então percebeu. Formou a palavra Baptiste, deixando Reg e C. E trocando 2 letras de lugar ficava com Grace. Grace Baptiste Church, Igreja Batista da Graça.
As letras deviam ficar na entrada. Foram tiradas de lá e jogadas com indiferença num canto. E a igreja tinha sido pintada desde então, de modo que você nem conseguia saber onde as letras estavam antes. Tá, mas por quê? Aquela não era mais a Igreja Batista da Graça. Esse era o motivo. Então, que tipo de igreja era? Por alguma razão, aquela pergunta dele um arrepio de medo e ele se levantou depressa, limpando o pó dos dedos. Então, tinham removido um punhado de letras. Tá, mas e daí? Talvez a tivessem transformado na igreja do que está acontecendo agora, de Flip Wilson. Mas o que então havia acontecido? Ele afastou o pensamento, impacientemente, e passou pela porta dupla interna. Agora se encontrava no fundo da igreja propriamente dita. E quando olhou na direção da nave, sentiu medo rodear seu coração e apertá-lo com força. Prendeu a respiração com um ruído que soou alto no silêncio carregado daquele lugar. O espaço atrás do púlpito era dominado por um gigantesco retrato de Cristo. E Bert pensou, se nada nessa cidade tivesse deixado Vicky enlouquecida, tenho certeza que isso deixaria. O Cristo tinha um sorriso malicioso no rosto. Seus olhos estavam arregalados e fixos, deixando Bert totalmente inquieto ao lembrar de Lon Chaney em O Fantasma da Ópera. Em cada uma das grandes pupilas negras, alguém, um pecador, presumivelmente, se afogava num lago de fogo. Mas a coisa mais estranha era que aquele Cristo tinha cabelos verdes, cabelos que um exame mais atento mostravam ser uma massa emaranhada de milho no início do verão. O retrato era tosco, mas eficiente. Parecia um mural de história em quadrinhos desenhado por uma criança talentosa. Um Cristo do Antigo Testamento ou um Cristo pagão que poderia matar seu rebanho em sacrifício, em vez de conduzi-lo. Aos pés da fileira esquerda de bancos estava um órgão, e a princípio, Bert não foi capaz de dizer o que estava errado com ele. Seguiu pela nave lateral esquerda e viu, com uma sensação de horror nascendo vagarosamente, que as teclas tinham sido arrancadas, os registros removidos e os próprios tubos tapados com sabugos de milho secos. Por cima do órgão havia uma placa cuidadosamente desenhada que dizia: "Não façais música exceto com a língua humana", disse o Senhor Deus. Vicky tinha razão. Alguma coisa estava terrivelmente errada ali. Considerou a hipótese de voltar para junto dela sem explorar mais o lugar. Simplesmente entrar no carro e deixar a cidade o mais rapidamente possível, esquecendo o centro municipal. Mas aquilo o irritava. Diga a verdade, ele pensou. Você quer dar trabalho ao desodorante dela antes de voltar e admitir que ela tinha razão desde o início. Ele voltaria, dentro de 1 minuto ou 2. Encaminhou-se para o púlpito pensando: pessoas devem passar por Gatlin o tempo todo. Deve haver gente nas cidades vizinhas com amigos e parentes aqui. A Polícia Estadual de Nebraska deve passar por aqui de tempos em tempos. E quanto à companhia de eletricidade? O sinal de trânsito estava apagado. É claro que saberiam se estivesse faltando a luz há 12 longos anos. Conclusão: o que parecia ter acontecido em Gatlin era impossível. Ainda assim, ele estava arrepiado. Subiu os 4 degraus acarpetados até o púlpito e de lá olhou para os bancos vazios, reluzindo em meio às sombras. Parecia sentir o peso daqueles olhos medonhos e decididamente nada cristãos às suas costas. Havia uma grande Bíblia sobre a estante do púlpito, aberto no capítulo 38 do livro de Jó. Bert deu uma olhada e depois leu. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: "Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência." O Senhor, aquele que anda por trás das fileiras, faze-mo saber se tens a inteligência. E por favor, passe o milho.
Ele folheou as páginas da Bíblia que faziam um ruído seco e sussurrado no silêncio, o ruído que fariam os fantasmas, se realmente existissem. E num lugar como aquele, você quase acreditava que existiam. Partes da Bíblia tinham sido arrancadas. Ele viu que a maioria era do Novo Testamento. Alguém decidira empreender a tarefa de corrigir o bom rei Tiago com uma tesoura. Mas o Antigo Testamento estava intacto. Ele estava prestes a deixar o púlpito, quando viu um outro livro numa estante mais baixa e o apanhou. Pensando que pudesse ser um registro de casamentos e crismas e enterros da igreja, fez uma careta ao ver as palavras impressas na capa, gravadas em dourado por mãos inexperientes. Que os injustos sejam ceifados para que o solo volte a ser fértil, disse o Senhor Deus das hostes. Parecia haver uma linha de pensamento por ali, e Bert não gostava muito da trilha que ela parecia seguir. Abriu o livro na primeira página, que era larga e pautada. Uma criança escrevera ali. Ele notou imediatamente. Em alguns lugares, uma borracha de apagar canetas havia sido cuidadosamente usada, e, embora não houvesse erros de ortografia, as letras eram grandes e infantis, desenhadas mais do que escritas. A primeira coluna dizia: Amos Dagan Richard, N. 4 de setembro de 1945 a 4 de setembro de 1964. Isaac Renfield William, N. 19 de setembro de 1945 a 19 de setembro de 1964. Sophonias Kirk George, N. 14 de outubro de 1945 a 14 de outubro de 1964. Maria Wells Roberta, N. 12 de novembro de 1945 a 12 de novembro de 1964. James Hollis Edward, N. 5 de janeiro de 1946 a 5 de janeiro de 1965. Franzindo a testa, Bert continuou a virar as páginas. A 3/4 do fim, as colunas duplas terminavam repentinamente. Raquel Stigman, Donna, N. 21 de junho de 1957 a 21 de junho de 1976. Moisés Richardson, Henry, N. 29 de julho de 1957. Malaquias Boardman, Craig, N. 15 de agosto de 1957. O último registro do livro era de Ruth Clausen, Sandra, N. 30 de abril de 1961. Bert olhou para a estante onde encontrara aquele livro e pegou outros dois. O primeiro tinha o mesmo logotipo, que os injustos sejam ceifados, e continuava o mesmo registro, uma única coluna indicando datas de nascimento e nomes. No início de setembro de 1964, ele encontrou Jo Gilman, Clayton, N. 6 de setembro, e o registro seguinte era Eva Tobin, N. 16 de junho de 1965, sem um segundo nome entre parênteses. O terceiro livro estava em branco. De pé, atrás do púlpito, Bert refletiu sobre aquilo. Alguma coisa acontecera em 1964. Alguma coisa relacionada à religião, e milho, e crianças. Amado Senhor, imploramos sua bênção sobre a colheita. Em nome de Jesus, amém. E a faca se ergueu bem alto para sacrificar o cordeiro. Mas, será que havia sido um cordeiro? Talvez uma obsessão religiosa os tivesse arrebatado. Sozinhos, completamente sozinhos, isolados do mundo lá fora, por centenas de quilômetros quadrados de milharais farfalhante.
sozinhos, debaixo de quase 30 milhões de hectares de céu azul, sozinhos sob o olhar vigilante de Deus. Era um estranho Deus verde, o Deus do milho, que se tornava velho e estranho e faminto, aquele que anda por trás das fileiras. Bert sentiu um calafrio percorrer sua pele. Vicky, deixa eu te contar uma história. É sobre Amos Dagan, nascido Richard Dagan, no dia 4 de setembro de 1945. Ele adotou o nome de Amos em 1964, um belo nome do Antigo Testamento. Amos, um dos profetas menores. Bem, Vicky, o que aconteceu? Não ria. Foi que Dick Dagan e seus amigos, Billy Renfrew, George Kirk, Roberta Wells e Ed Hollis, entre outros, se tornaram religiosos e mataram os próprios pais. Todos eles. Não é impressionante? Os pais foram mortos a tiros em suas camas, apunhalados nas banheiras, envenenados, enforcados, estripados até onde eu sei. Por quê? O milho? Talvez o milho estivesse morrendo. Talvez de algum modo eles tenham imaginado que o milho morria porque havia pecados demais. Não havia sacrifícios o suficiente. Devem tê-los feito no milharal, entre as fileiras. E de algum modo, Vicky, tenho quase certeza disso. Eles concluíram que 19 anos era a idade máxima que viveriam. Richard Amos Dagan, o herói da nossa historinha, completou 19 anos no dia 4 de setembro de 1964. A data que consta no livro. Acho que talvez eles o tenham matado e o sacrificado no milharal. Não é uma história tola? Mas vejamos Raquel Stigman, que era Donna Stigman até 1964. Ela fez 19 anos no dia 21 de junho, há mais ou menos um mês. Moisés Richardson nasceu no dia 29 de junho. Vai fazer 19 anos daqui a apenas 3 dias. Você tem alguma ideia do que vai acontecer com o velho Moisés no dia 29? Eu consigo imaginar. Bert passou a língua pelos lábios que estavam secos. Uma outra coisa, Vic. Veja isto. Temos Joe Dillman Clayton, nascido em 6 de setembro de 1964. Nenhum outro nascimento, até 16 de junho de 1965. Um intervalo de 10 meses. Sabe o que eu acho? Eles mataram todos os pais, inclusive as mães grávidas. É isso que eu acho. E uma delas engravidou em outubro de 1964 e deu à luz Eva, uma garota de 16 ou 17 anos. Eva, a primeira mulher. Ele folheou o livro febrilmente, procurando nas páginas anteriores, e encontrou o registro de Eva Tobin. Logo abaixo, Adão Greenlaw, N. 11 de julho de 1965. Devia ter apenas 11 anos agora, ele pensou, sentindo que sua pele começava a formigar. E talvez estejam lá fora, em algum lugar. Mas, de que modo uma coisa como aquela podia ser mantida em segredo? Como podia continuar? Como, a não ser que Deus em questão a aprovasse? Oh, Jesus! Disse Bert no silêncio. E foi então que a buzina do T-Bird começou a soar no meio da tarde. Um longo e contínuo toque. Bert saltou do púlpito e saiu correndo pela nave central. Abriu com um empurrão a porta exterior do vestíbulo, saindo para o sol quente e ofuscante. Vicky estava sentada rigidamente atrás do volante, as duas mãos apertando a buzina, a cabeça girando desvairadamente para um lado e outro. De toda parte chegavam as crianças. Algumas delas riam alegremente, empunhando facas, machadinhas, canos, pedras, martelos. Uma menina com talvez 8 anos de idade e cabelos louros, belos e compridos segurava um cabo de macaco de automóvel. Armas rurais. Nenhum deles trazia uma arma de fogo. Bert sentiu um impulso louco de gritar. Quem entre vocês são Adão e Eva? Quem são as suas mães? Quem são as filhas? Pais? Filhos? Fazemos saber se tens a inteligência.
vinham das ruas transversais do gramado da praça através do portão da cerca que contornava o playground da escola. A um quarteirão de distância a oeste, alguns deles lançavam olhares indiferentes para Bert, de pé, imóvel nos degraus da igreja, e outros se cutucavam e apontavam e sorriam. Doces sorrisos de crianças. As garotas usavam vestidos compridos de lã marrom e toucas antigas desbotadas. Os meninos, como pastores quaker, estavam todos de preto e usavam chapéus de copas arredondadas e abas chatas. Afluíam através da praça na direção do carro, cruzando o gramado, e alguns passaram pelo jardim da frente do que havia sido a Igreja Batista da Graça até 1964. Um ou dois, quase ao alcance de sua mão. A espingarda! Bert gritou. Vicky, pega a espingarda! Mas ela estava imobilizada pelo pânico. Como ele podia ver dos degraus da igreja, tinha dúvidas de que ela sequer conseguiria ouvi-lo através de janelas fechadas. Todos convergiam na direção do Thunderbird. Os machados, machadinhas e pedaços de cano começaram a subir e descer. Meu Deus, estou mesmo vendo isso? Ele pensou. Imobilizado. Um detalhe cromado despencou da lateral do carro. O emblema do capô voou longe. Facas desenharam espirais nas laterais dos pneus e o carro arriou. A buzina não parava de soar. O para-brisa e as janelas laterais ficaram opacos e se quebraram sob aquela investida. Então o vidro de segurança se desfez numa chuva de estilhaços e ele conseguiu ver novamente. Vicky estava encolhida, apenas uma das mãos sobre a buzina agora, e a outra erguida para proteger o rosto. Mãos ávidas e jovens tatearam lá dentro, em busca da trava. Vicky afastou-os com os golpes desvairados. A buzina se tornou intermitente e depois parou de todo. A porta do motorista estava toda amassada e arranhada, foi escancarada. Estavam tentando arrastá-la para fora, mas suas mãos estavam fortemente agarradas ao volante. Então, um deles se inclinou para dentro, uma faca na mão, e ele venceu a paralisia e se atirou pelos degraus abaixo, quase caindo, e correu pelo caminho de lajes na direção das crianças. Uma delas, uma garota de 16 anos com um comprido cabelo ruivo escorrendo por debaixo do chapéu, virou-se em sua direção, quase que despreocupadamente, e alguma coisa reluziu no ar. O braço esquerdo de Bert foi puxado para trás, e por um momento ocorreu-lhe a ideia absurda de que havia levado um soco à distância. Então veio a dor, tão súbita e aguda que o mundo se tornou cinza. Ele examinou o braço como uma espécie de assombro idiota, um canivete Pensey barato, daqueles que custavam $1,50. Crescia do seu braço com um estranho tumor. A manga de sua camisa esporte JC Penney começava a ficar vermelha. Ele contemplou aquela imagem pelo que pareceu ser uma eternidade, tentando esconder como era possível que um canivete estivesse crescendo de seu braço. Seria possível? Quando levantou os olhos, o garoto de cabelo ruivo estava quase sobre ele. Sorria, confiante. Ei, seu desgraçado! Bert disse. Sua voz falhava devido ao choque. Entregue sua alma a Deus e depois logo estará diante de seu trono, disse o garoto de cabelo ruivo tentando cravar as unhas nos olhos de Bert. Bert recuou, arrancou o canivete Pensey do seu braço e enfiou na garganta do garoto de cabelo ruivo. O jorro de sangue foi imediato e enorme. Esguichou sobre Bert. O garoto de cabelo ruivo começou a gorgolejar e a caminhar num círculo amplo. Agarrou o canivete tentando tirá-lo da garganta, mas não conseguiu. Bert o observava boquiaberto. Nada daquilo estava acontecendo. Era um sonho. O garoto de cabelo ruivo gorgolejava e andava. Agora, o som que ele fazia era o único naquele começo quente de tarde. Os outros olhavam, aturdidos. Aquela parte não estava no roteiro, Bert pensou, sentindo-se entorpecido. Vicky e eu, nós estávamos no roteiro. E o garoto no milharal que tentava fugir. Mas não um deles. Ficou a encará-los furiosamente, com vontade de gritar. E agora, gostaram? O garoto ruivo deu um último e fraco gorgolejo e caiu de joelhos. Encarou Bert por um momento, então suas mãos largaram o cabo do canivete e ele tombou de bruços. Um suave ruído de lamentação veio das crianças reunidas ao redor do Thunderbird. Olhavam fixamente para Bert. Bert também as encarava, fascinado, e foi então que notou que Vicky tinha desaparecido. Onde ela está?
Para onde vocês a levaram, seus monstros? Um dos garotos ergueu uma faca de caça manchada de sangue até o próprio pescoço e fez um gesto de degolá-lo. Sorriu. Foi a única resposta. De algum lugar lá atrás, a voz de um garoto mais velho, tranquila: "Peguem ele!" Os garotos começaram a caminhar em sua direção. Burt recuou. Começaram a andar mais rápido. Burt recuava mais rápido. A espingarda, a maldita espingarda, fora de alcance, o sol recortava suas sombras escuras sobre o gramado verde da igreja. E então, ele estava na calçada. Virou-se e correu. "Matem ele!" Alguém berrou e partiram em seu encalço. Ele corria, mas não totalmente às cegas. Contornou o centro municipal. Não adiantaria esconder-se ali. Iam cercá-lo como um rato e seguiu pela Main Street, que se alargava e se tornava outra vez a autoestrada 2 quarteirões adiante. Ele e Vic estariam naquela estrada agora, e longe dali, se ele apenas tivesse dado ouvidos a ela. Seus mocassins estalavam sobre a calçada. À sua frente podiam ver mais alguns prédios comerciais, incluindo a sorveteria Gatlin e, é claro, o Cine Biju. O letreiro empoeirado anunciava em Exibião Cleópatra com L-A-K Taylor C1 Censura E1S. Depois da próxima rua transversal, havia um posto de gasolina que marcava o limite da cidade e depois dele o milharal, fechando-se sobre as margens da estrada. Um oceano verde de milho. Burt corria, já estava sem fôlego e uma ferida causada pelo canivete em seu braço começava a doer muito. Ele deixava uma trilha de sangue. Enquanto corria, puxou o lenço do bolso traseiro e o enfiou por dentro da camisa. Corria, seus mocassins martelavam o cimento rachado da calçada, sua respiração raspava em sua garganta, cada vez mais quente. Seu braço começou a latejar com força. Uma parte sarcástica de seu cérebro tentava perguntar se ele achava que seria capaz de correr por todo o caminho até a próxima cidade, se aguentaria correr 35 quilômetros de asfalto numa estrada de pista dupla. Ele corria, podia ouvi-los lá atrás, 15 anos mais jovens e mais rápidos do que ele, se aproximando. Eles davam berros e gritavam uns para os outros, então se divertindo como se tivessem no circo pegar fogo. Burt pensou, com a mente desconexa: falarão sobre isso durante anos. Burt corria. Passou correndo pelo posto de gasolina que marcava o limite da cidade. Sua respiração saía do peito ofegante e rugindo. A calçada acabou debaixo de seus pés. E agora só havia uma coisa a fazer. Uma única chance de derrotá-los e escapar com vida. As casas tinham acabado. A cidade tinha acabado. O milharal, uma suave onda verde que chegava até a beira da estrada. As folhas verdes, semelhantes a espadas, farfalhavam suavemente. Lá dentro o caminho seria profundo, profundo e fresco. Sombreado, naquelas fileiras de milho que chegavam à altura de um homem. Passou correndo por uma placa que dizia: "Você está saindo de Gatlin, a melhor cidadezinha de Nebraska, ou de qualquer outro lugar. Volte sempre!" "Com certeza vou voltar", ele pensou vagamente. Passou pela placa como um corredor de velocidade, aproximando-se da linha de chegada, e então virou à esquerda, atravessando a estrada e chutando para o alto os mocassins. Estava agora no meio do milharal que se fechava por trás e por cima dele, como as ondas de um mar verde, engolindo, ocultando. Sentiu-se invadir por uma súbita e totalmente inesperada sensação de alívio. E ao mesmo tempo recuperou o fôlego. Seus pulmões, que pareciam à beira da exaustão, deram a impressão de se dilatar e lhe dar mais fôlego. Correu diretamente pela primeira fileira em que entrou, a cabeça baixada, os ombros largos roçando as folhas e as fazendo tremer. Uns 20 metros depois, virou para a direita, paralelo à estrada outra vez, e continuou correndo, mantendo-se abaixado para que não vissem seus cabelos escuros aparecendo em meio aos pendões amarelos de milho. Virou outra vez na direção da estrada por alguns instantes, atravessou mais fileiras, depois deu as costas para a estrada e trocou aleatoriamente de fileira para fileira, mergulhando cada vez mais profundamente no milharal. Por fim, desabou de joelhos e encostou a testa no chão. Só conseguia ouvir sua própria respiração ofegante, e o pensamento que se repetia em sua mente era: "Graças a Deus eu parei de fumar. Graças a Deus eu parei de fumar. Graças a Deus." Então,
pôde ouvi-los, gritando uns para os outros, em alguns casos esbarrando uns nos outros. Ei, esta é minha fileira! E o som o animou. Estavam bem distantes à sua esquerda e, pelo que ouvia, pareciam muito mal organizados. Tirou o lenço de dentro da camisa, dobrou-o e o enfiou de novo. Depois de olhar para o ferimento, o sangramento parecia ter parado, apesar do exercício a que se submeteu. Descansou mais um instante e subitamente se deu conta de que se sentia bem, fisicamente melhor do que há anos não se sentia, a não ser pelo latejar do braço. Sentia-se bem após o exercício e subitamente tendo que lidar com um problema bem definido. Não importava o quão insano, após 2 anos tentando lutar contra aqueles monstrinhos de pesadelo que estavam sugando a vida de seu casamento. Não era certo sentir-se daquele jeito, ele disse a si mesmo. Corria um sério perigo de vida e tinham levado embora sua mulher. Talvez ela estivesse morta agora. Tentou se lembrar do rosto de Vicky e dissipar um pouco daquele estranho bem-estar assim, mas o rosto dela não lhe surgia na lembrança. O que surgia era o garoto de cabelo ruivo com o canivete atravessado na garganta. Ele então se deu conta do odor do milho em seu nariz, em toda parte ao seu redor. O vento no alto dos pés de milho produzia um som semelhante ao de vozes, calmamente. O que quer dizer que tivesse sido feito em nome daquele milho? Ele era agora seu protetor. Mas eles estavam se aproximando. Correndo abaixado, ele seguiu pela fileira em que se encontrava. Passou para uma outra, voltou atrás e cruzou outras fileiras. Tentava manter as vozes sempre à sua esquerda. Mas, conforme a tarde avançava, isso se tornava cada vez mais difícil. As vozes agora estavam muito fracas e, com frequência, o farfalhar do milho as apagava por completo. Ele corria, parava para escutar, corria outra vez. A terra estava bem dura e seus pés, calçados apenas com meias, deixavam poucos rastros, ou mesmo nenhum. Quando parou bem mais tarde, o sol se inclinava sobre os campos à sua direita. Viu que eram 19h15. O sol atingira as pontas dos pés de milho com um tom de ouro avermelhado, mas ali as sombras eram escuras e profundas. Ele espichou a cabeça, escutando. Com o pôr do sol, o vento cessara por completo e o milharal estava imóvel, exalando o aroma de seu crescimento no ar quente. Se ainda estivessem no milharal, ou estariam bem longe, ou simplesmente agachados, à escuta. Mas Bert não achava que um punhado de crianças, mesmo crianças malucas, conseguissem ficar quietas por muito tempo. Suspeitava que haviam feito a coisa mais infantil de todas, a despeito das consequências que isso poderia lhe trazer. Tinham desistido e voltado para casa. Virou-se na direção do sol poente, que mergulhara em meio às nuvens esparsas no horizonte, e começou a andar. Se mantivesse uma linha diagonal através das fileiras, sempre com o sol poente diante dele, mais cedo ou mais tarde chegaria à rota 17. A dor em seu braço se tornara agora um leve latejar, que era quase agradável, e aquela boa sensação ainda o acompanhava. Ele decidiu que, enquanto ainda estivesse ali, deixaria que a boa sensação tomasse conta dele, sem culpa. A culpa retornaria quando tivesse de encarar as autoridades e fazer um relato do que acontecera em Gatlin. Mas isso podia esperar. Apertou o passo através do milharal, pensando que jamais se sentira tão intensamente alerta. 15 minutos depois, o sol era apenas um semicírculo espiando por cima do horizonte, e ele parou outra vez. Seu novo sentido de alerta, assumindo um padrão que ele não gostou, era, vagamente assustador. Espichou a cabeça, o milho farfalhava. Bert percebera aquilo fazia algum tempo, mas simplesmente o associara a alguma outra coisa. Não ventava. Como era possível? Olhou ao redor desconfiado, quase esperando ver os garotos sorridentes com suas roupas de quaker esgueirando-se entre os pés de milho, as facas nas mãos. Nada disso. Ainda via aquele farfalhar. À esquerda. Começou a caminhar naquela direção, não mais precisando atravessar as fileiras de milho. A fileira o levava na direção em que ele queria seguir. Não, desembocava numa espécie de clareira. O farfalhar estava lá. Ele parou, subitamente amedrontado. O cheiro do milho era forte, o suficiente para enjoá-lo. As fileiras conservavam o calor do sol
e ele se deu conta de que estava ensopado de suor e coberto de palha e fios finíssimos e sedosos de barba de milho. Os insetos deviam estar sobre o seu corpo todo, mas não estavam. Ele ficou imóvel, olhando fixamente para aquele lugar onde o milho se abria, ao que aparentava ser um largo círculo de terra nua. Não havia moscas ou mosquitos ali, nem borrachudos ou miquins. Aqueles insetos que ele e Vicky chamavam de insetos de drive-in quando ainda eram namorados, ele pensou, como uma nostalgia triste, repentina e inesperada. E ele não vira um só corvo. Não era bem estranho aquilo? Um milharal sem corvos? À última luz do dia, ele correu os olhos pela fileira de milho à sua esquerda e viu que cada folha e talo eram perfeitos, o que simplesmente não era possível. Não havia pragas ou pulgões, não havia folhas roídas, não havia ovas de lagarta, não havia tocas de animais. Então arregalou os olhos. Meu Deus, não há nenhum mato, nenhum único. A cada 45 centímetros, os pés de milho brotavam da terra. Não havia capim, figueira brava, erva dos cancros, nenhuma erva daninha. Nada. Bert levantou os olhos que estavam arregalados. A luz já sumia no oeste. As nuvens esgaçadas tinham se juntado. Abaixo delas, a luz dourada desbotara, ganhando tons de rosa e ocre. Logo estaria escuro. Estava na hora de ir até a clareira no milharal e ver que havia lá. Não era esse o plano desde o início? Durante todo o tempo em que ele achou que estava cortando o caminho de volta à estrada, não estava na verdade sendo conduzido àquele lugar? Sentindo um medo na barriga, ele seguiu pela fileira e se deteve na borda da clareira. Havia luz suficiente para ver o que havia lá. Não podia gritar, não parecia restar ar suficiente em seus pulmões. Cambaleou nas próprias pernas como se fossem feitas de ripas de madeira lascada. Seus olhos saltaram e seu rosto suado. Vicky! Ele sussurrou. Oh, Vicky, meu Deus! Ela fora colocada numa viga transversal de madeira, como um troféu hediondo, os braços amarrados pelos punhos e as pernas pelos tornozelos, com arame farpado, 70 centavos o metro em qualquer loja de ferragens de Nebraska. Seus olhos tinham sido arrancados, as órbitas preenchidas com sedosos fiapos de barba de milho. Sua boca estava escancarada num grito silencioso e cheia de sabugos de milho. À sua esquerda estava um esqueleto numa batina apodrecida. A mandíbula descarnada se abria num sorriso forçado. As órbitas dos olhos pareciam encarar Bert de modo jocoso, como se o antigo pastor da Igreja Batista da Graça dissesse: não é tão ruim ser sacrificado por crianças demônios pagãs no milharal. Não é tão ruim ter seus olhos arrancados da cara de acordo com as leis de Moisés. Não é tão ruim. À esquerda do esqueleto de batina havia um segundo esqueleto, vestida com um uniforme azul que apodrecia. Um chapéu pendia sobre o crânio, ocultando seus olhos, e na pala havia um distintivo ficando verde que dizia chefe de polícia. Foi então que Bert ouviu o ruído se aproximando. Não as crianças, mas alguma coisa muito maior avançando através do milharal em direção à clareira. Não as crianças. As crianças não se aventurariam no milharal à noite. Aquele era o lugar sagrado, o lugar ocupado por aquele que anda por trás das fileiras. Trêmulo, Bert se virou para fugir. A fileira pelo qual ele entrara na clareira tinha desaparecido. Estava fechada. Todas as fileiras estavam fechadas. O ruído agora estava mais próximo, e ele podia ouvi-lo, abrindo o caminho em meio ao milho. Podia ouvir um som de respiração. Um acesso de terror supersticioso se apoderou dele. Aproximava-se. O milho, na outra extremidade da clareira, tinha subitamente ficado mais escuro, como se uma sombra gigantesca o tivesse cobrindo. Estava chegando. Aquele que anda por trás das fileiras. Começou a penetrar na clareira. Bert viu algo imenso, crescendo na direção do céu. Algo verde com terríveis olhos vermelhos do tamanho de bolas de futebol. Algo com cheiro de palha de milho seco guardada durante anos em algum celeiro escuro. Começou a gritar, mas não gritou por muito tempo. Algum tempo mais tarde, uma enorme lua cheia e alaranjada se elevou no céu.
As crianças do milharal reuniram-se na clareira ao meio-dia, olhando para os 2 esqueletos crucificados e os 2 corpos. Os corpos ainda não eram esqueletos, mas seriam, com o passar do tempo. E ali, no coração de Nebraska, no meio do milharal, o que mais havia era tempo. Ouçam! Tive um sonho essa noite e o Senhor me mostrou tudo isso. Todos se viraram para olhar para Isaac com temor e espanto. Até mesmo Malaquias. Isaac tinha 9 anos, mas era o vidente desde que o milharal levara Davi, 1 ano antes. Davi estava com 19 anos e penetrara no milharal no dia de seu aniversário, no momento em que o crepúsculo descia pelas fileiras no verão. Agora o rostinho sério debaixo do chapéu de copa arredondada, Isaac continuou. E no meu sonho, o Senhor era uma sombra que caminhava atrás das fileiras, e ele falou comigo com as palavras que disse aos nossos irmãos mais velhos anos atrás. Ele estava descontente com este sacrifício. Fizeram um ruído de lamento e olharam para as paredes verdes ao seu redor. E o Senhor disse: não vos deem um lugar de matança para que lá pudessem fazer sacrifícios, e não vos dediquei a minha estima, mas este homem cometeu uma blasfêmia contra mim, e eu próprio completei este sacrifício, como o homem azul e o falso pastor que escaparam há muitos anos. O homem azul, o falso pastor. Eles sussurraram e se entreolharam nervosos. Portanto, agora a idade da graça baixou de 19 plantações e colheitas para 18. Isaac prosseguiu, implacável. Ainda assim, sedes férteis e multiplicai-vos como milho que se multiplica, para que minha proteção vos seja revelada e recaia sobre vós. Isaac se calou. Os olhos se viraram para Malaquias e José, os 2 únicos do grupo que tinham 18 anos. Havia outros na cidade, talvez 20 ao todo. Esperaram para ouvir o que Malaquias ia dizer. Malaquias, que liderara a caçada por Jafé, que para todo sempre seria reconhecido como Ahaz, amaldiçoado por Deus. Malaquias, que cortara a garganta de Ahaz e atirara seu corpo para fora do milharal de modo que aquele cadáver imundo não o poluísse ou lhe trouxesse maus fluidos. Obedeça a palavra de Deus, Malaquias sussurrou. O milho pareceu suspirar de satisfação. Nas semanas seguintes, as garotas fariam vários crucifixos com espigas de milho para afastar maiores males. E naquela noite, todos aqueles que agora ultrapassavam a idade da graça caminharam silenciosamente para dentro do milharal e até a clareira para ganhar a graça constante daquele que anda por trás das fileiras. Adeus, Malaquias! Gritou Ruth. Ela acenava desconsoladamente. Seu ventre estava crescido com o filho de Malaquias e lágrimas escorriam silenciosamente por sua face. Malaquias não se virou. Suas costas estavam eretas. O milho o engoliu. Ruth se virou, ainda chorando. Ela alimentava uma raiva secreta pelo milharal e às vezes sonhava em penetrar nele como uma tocha em cada uma das mãos quando o mês seco de setembro viesse e os talos estivessem secos e facilmente incendiáveis. Mas ela também o temia. Lá fora, na noite, alguma coisa caminhava e via tudo, até os segredos guardados nos corações humanos. O crepúsculo se transformou em noite. Ao redor de Gatlin, o milharal farfalhava e sussurrava secretamente. Estava muito satisfeito. Bom, gente, chegamos ao fim desse conto. Esse
é simplesmente um dos meus contos favoritos do Mestre King. Pra falar bem a verdade, foi ouvindo esse conto lá no podcast Conta um Conto, do Marcelo Fávaro, que me inspirou a criar o Baú de Contos. Porque eu gosto tanto dessas histórias que eu simplesmente fiquei com tanta vontade de compartilhá-la com vocês. Daquele jeitão que eu faço, né? Com efeitos sonoros e tal, pra ter uma experiência legal de ouvir, que eu simplesmente me inspirei a fazer o Baú de Contos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a experiência literária que vocês estejam tendo com o baú sirva para que você também possa conhecer mais sobre os autores, muito além dos contos que eu trago aqui para vocês, porque cada um desses nomes que eu trago aqui são muito maiores do que cada conto isoladamente, principalmente se tratando do Mestre King. E eu sugiro fortemente que você entre em contato comigo. Me diz o que você tá achando do podcast até agora, me diz o que você achou desse episódio, ou de algum outro episódio passado. Me manda um e-mail no endereço baudecontos.podcast@gmail.com ou me chama lá no Instagram do Baú. Agora, se de alguma forma esse conto aqui te tocou muito profundamente, considere apoiar o Baú de Contos financeiramente lá no site do Catarse. Lá é muito fácil, é muito simples e você vai estar ajudando muito, muito, muito esse podcast tão querido. E é isso, gente. Meu muito obrigado e até a próxima.